Bom, gente, vamos lá fazer a gatinha sereia. Aqui na mesa eu já tenho recortado os moldes que vocês vão ter aí no material complementar de vocês, tá? Esse aqui é um dos tamanhos e lá no material vai estar explicado certinho quais são os tamanhos dos moldes que eu vou colocar pra vocês lá em 3 tamanhos, ok? Os moldes que vocês receberam são esses moldes aqui, ó, que já estão recortados e eu vou mostrar pra vocês. O molde da estrelinha. Essa estrelinha eu coloquei uma cor de referência, que é essa cor que eu tô utilizando aqui. Mas é um rosa ou um pink, da preferência de vocês também vai servir. O molde dos olhinhos, tá? O molde do olho maior, o molde maior do olho é o azul... Ah, eu sempre esqueço o nome desse azul, gente. Azul... Nossa, deu branco. Eu vou escrever aqui o nome do azul. É um azul que eu sempre uso. E a parte mais escura é o azul noite. Deixa eu pegar aqui o meu catálogo da Santa Fé, que é um azul... Ah, lembrei, azul Lion, tá bom? Azul Lion, nunca sei se é Lion ou é Lion, mas eu vou falar Lion. Azul Lion, o molde maior, azul noite, o molde menor. Essa parte do olho aqui, que é o azul mais escuro, inclusive vocês podem fazer pintando. Eu sempre prefiro pintar, mas eu não tenho aqui esse tom de azul. Então, eu resolvi fazer essa gatinha sereia aqui da forma raiz, tá? Inclusive, hoje eu vou trabalhar só no ponto caseado aqui com vocês à mão, tá? Não vou fazer a máquina. Aí, nós temos aqui o molde das escamas da cabeça, que eu estou utilizando o feltro estampado, tá? Temos aqui o molde das escamas do corpo, que é esse molde aqui, que a gente vai cortar 2 vezes. Vai cortar no feltro duplo, no caso, né? Então, a gente vai ter 2 vezes o mesmo molde espelhado, tá? Desse jeito assim. A gente coloca ele no avesso, dobrado, e recorta ele duplo. Lembrando que quando a gente tá trabalhando com escamas, tem que prestar atenção que é uma estampa que tem direção. Então, aqui, por exemplo, a direção das escamas, ela vai pra baixo, ok? Que é esse molde aqui. O molde dos bracinhos, tá? A cor do verde que eu tô trabalhando no corpo dela, na pele da gatinha, é o verde Paraty, mas no material tem a referência dos feltros Santa Fé pra vocês. O molde do corpo, que a gente também corta 2 vezes espelhado, e o molde da cabeça dela. Então, esses são os moldes que vocês vão encontrar e são as partes que compõem essa gatinha, tá? Aqui, ó, eu vou retirar os moldes do corpo. Eu só queria ilustrar pra vocês que já tá tudo recortadinho aqui conforme o molde. Aqui na parte da cabeça dessa gatinha, vou mostrar pra vocês como é que eu recortei esse molde, tá? Esse molde, ele tá recortado no risco, e eu vazei aqui a parte dos olhos, eu vazei o recorte da orelha na parte de dentro, e vazei também aqui na parte do narizinho dela, eu recorto pra poder virar um decalque pra mim, esse recorte do nariz e da boca, tá? Como o nariz dela é um coração rosinha, e ele é um molde bem pequeno, eu prefiro fazer com tinta, mas eu vou deixar esse moldezinho pequeno pra vocês, e vocês, se quiserem recortar no feltro, também vai funcionar. Esse recorte aqui da parte de dentro eu não coloquei molde, tá? Porque eu recorto ele aqui e eu risco ele já aqui por esse recorte, e aí a gente vai ter essa partinha aqui. Aqui também na parte dos cílios, eu só fiz os furinhos aqui pra marcar. Então, o risco do rostinho vai ficar assim, tá? A gente riscou o olho, os cílios, o nariz e a boca, e riscamos também aqui o detalhe onde vai ficar o detalhe de feltro mais escuro na orelha. Eu prefiro sempre riscar pra colar em cima no lugar certinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. Vou guardar aqui os meus moldes. Ah, outra parte que nós vamos também utilizar de feltro são 2 recortes de feltro branco que a gente vai utilizar para fazer o fundo dos olhinhos dela, tá? E aqui você vai precisar de um tamanho maior do que esse desenho do olho pra gente poder vazar e colar por trás. Então, vamos começar aqui. Eu vou começar pelo corpinho dela, que é uma parte mais fácil e mais rápida. Aqui nós temos o molde do corpo, o molde das escamas dela. Eu vou colocar alinhado aqui. Já tá fixada no lugarzinho dela. E aí eu vou aproveitar e vou colocar também um alfinete aqui no meio, só pra ela não ficar se mexendo na hora de fazer o ponto caseado. Aqui não tem nenhum segredo, tá? A gente vai fazer no ponto caseado, vai fechar, vai fazer o enchimentinho dele. Aqui,
nessa parte que fica aqui em cima, eu não quero que essa parte fique solta, tá? E como eu não quero utilizar a máquina de costura nessa peça, todas as peças que eu tenho feito têm sido sempre na máquina de costura. Então, eu vou colar, vou utilizar minha cola quente aqui que já tá na mão, essa parte aqui, ó, tá? Pra não precisar fazer nenhuma costura. Se vocês quiserem passar um pontinho decorativo ou até um caseado, mas eu acho que não tem necessidade. Eu vou passar a cola quente aqui no meio, mas eu vou deixar aqui as laterais sem cola, porque na hora que eu for passar o ponto caseado, se tiver cola quente aqui, vai ficar empatando a costura, vai ficar duro, machuca a mão, é muito ruim, tá? Então, a questão é a seguinte, ó, eu passo cola aqui nesse meio, mas nas beiradinhas onde eu vou costurar, não. É só pra não ficar solto essas escamas dela, porque na verdade isso aqui não é uma roupinha, seria as escamas do corpinho da gatinha. Pronto. Feito isso, agora eu só vou fazer o ponto caseado, vou começar aqui pelo pescoço, vou fechar toda a lateral, toda a volta, e vou chegar aqui de volta. E o enchimento eu vou fazer pelo pescocinho. Os bracinhos é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o ponto caseado, começando daqui, chegar aqui em cima eu vou encher e terminar de fechar. Vou utilizar uma linha de costura mais aproximada possível da cor do meu feltro. Como a gente tá trabalhando com o feltro estampado aqui embaixo, eu vou seguir a cor do feltro, que seria a pele da gatinha. Terminado aqui o ponto caseado, eu vou fazer o enchimento do bracinho aqui pela abertura na parte de cima. Prontinho, ó, o bracinho tá cheio, ok? Agora eu vou repetir o processo aqui nesse outro e vou deixar os meus dois bracinhos prontos. Os meus dois bracinhos já estão prontos, tá? Ó, estão prontinhos. Agora eu vou colocar eles aqui, reservar eles, deixa eu tirar esse pompom daqui pra não fazer sujeira nas minhas peças, vou botar ele pra secar aqui. E agora a gente vai fazer o caseado do corpo, tá bom? Deixei aqui o corpinho já alfinetado. Como eu já passei a cola aqui nessa parte do, como fosse uma blusinha, né? Que é a parte das escamas, eu só vou fazer o fechamento lateral, tá? Vou fazer com um tom de linha, como eu disse, que acompanha aqui a pele, né? Do corpinho. E vou lá casear, gente. Faz bastante tempo que eu não faço uma peça de feltro na mão, um caseado à mão. Porque hoje até o caseado que eu faço, eu sempre faço na máquina. Mas agora eu vou fazer à mão pra mostrar pra todo mundo que o resultado também é muito bom. E pra matar a saudade, né, gente? Faz muito tempo que eu não faço isso. Vou caseando aqui toda a volta. E depois eu volto pra mostrar pra vocês o enchimento, porque senão vai ficar muito maçante aqui, tá bom? Vou mostrar. Bom, gente, ó, eu já fiz o enchimento aqui da peça, tá? Já fiz o caseado conforme eu tinha falado e fiz aqui o enchimento, deixando a abertura no pescoço. Como essa peça é uma peça de decoração, eu sempre gosto de colocar um estruturador aqui no pescocinho para não ter perigo de, com o tempo, essa peça ceder, essa fibra ceder e essa cabecinha ficar tombando. Isso aqui é o maior medo que eu escuto de todas as minhas clientes decoradoras. Então, eu sempre procuro colocar, mesmo que seja um pescocinho duro, ó, tá super duro aqui. E a cabeça dela não seja tão maior que o corpo, mas eu acho que o seguro morreu de velho, então é melhor fazer assim. Eu vou pegar aqui o meu palito de churrasco, na maioria das vezes esse é o estruturador que eu utilizo, tá, para pescoço. Como é peça de decoração, não tem problema. Eu vou girar aqui pela pontinha e vou colocar ele... Eu sempre coloco o palito um pouquinho mais abaixo aqui da curva do pescoço, porque se você não passar dessa curvinha aqui e por acaso com o tempo ela começar a querer ceder, o palito vai ceder junto, então não vai adiantar muita coisa, tá? Eu vou girando ele para ele passar pela fibra, até eu sentir que ele tá um pouco mais abaixo do pescoço. Se tiver alguma dúvida de até onde o palito tá indo, é só pegar o outro e medir aqui, ó. Então, o meu estruturador tá vindo até aqui, quase a metade do corpinho, tá ótimo assim. Vou cortar esse palito aqui com o meu alicatinho e vou colar com cola quente para já fixar o palito no feltro. E ninguém se mover mais aqui daqui pra frente. Vou aproveitar que eu tô usando aqui o meu alicate para apertar bem, enquanto essa cola seca. E o alicate serve para não queimar o meu dedinho, né, gente? Pronto, ó. Fechei aqui a abertura. Aqui nos bracinhos, ele tem aquele detalhe que vocês vão ver aí no molde do braço, que é um desenho que ele tem aqui, tá, ó.
É uma coisa muito pequena, então eu não vou seguir o desenho do molde. Eu coloquei para vocês terem a referência, e se alguém for muito fera em recorte, vai conseguir recortar aquele negócio bem pequenininho. Mas eu não quero ter essa paciência, porque se eu estiver fazendo 20 peças dessas, eu não quero recortar uma por uma. Então, eu vou fazer aqui um desenho que seja similar, tá? Não precisa ser exatamente aquele, mas que dá muito certo. Eu vou utilizar aqui a parte reta do meu palito de churrasco, e aqui, na parte mais fininha, eu não sei se vai dar pra ver bem, eu recortei a pontinha, pra ele não ficar tão alfinete assim. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer. Vou pegar aqui o meu retalho de feltro auxiliar, para se necessário tirar o excesso aqui do feltro. Eu vou colocar o bumbum do palito de churrasco aqui na tinta, não precisa mergulhar tão fundo, só até eu sentir que ele encostou. E aí eu vou fazer uma bolinha com o bumbum do palito, vai ficar desse jeito assim. Agora eu vou limpar, para não sujar minha mão e não acabar sujando a peça, e vou mergulhar a pontinha aqui na tinta, e com essa pontinha eu vou colocar, ó, bem na parte de cima, deixando encostar no círculo maior que eu fiz. Deixa eu fazer de novo que eu peguei pouca tinta, ó. Aí vai ficar assim, ok? E para fazer as 3 pintinhas de baixo, eu vou utilizar ainda a parte fina do palito. Então, aquele desenho de estrelinha que tá no molde é o desenho original, mas a peça nesse tamanho que tá aqui, eu prefiro fazer assim. Ok? Então, ficamos com os 2 bracinhos assim. Como eu acabei de passar tinta no bracinho, e não só por isso, eu não vou colar ele no corpo agora, tá? Eu sempre gosto de colar o braço de algumas peças quando a cabeça já tá pronta. Então, os 2 bracinhos ficaram assim. E depois, na hora de colar, a gente pode escolher se vai colar com o bracinho pra baixo ou se vai colar com o bracinho pra cima, assim, tá? Eu vou reservar eles aqui agora e nós vamos trabalhar com a cabecinha dela. Tá, aqui estão todos os moldes da cabeça. Eu vou separar todo mundo. Ele tá alfinetado, eu vou tirar os alfinetes. E a gente vai fazer a abertura aqui dos olhos, tá? Nós vamos vazar. Esse recorte aqui dos olhinhos, a gente vai vazar na parte do olhinho aqui que tá riscado, pra colocar o fundo branco atrás. Então, eu vou separar as 2 partes. E vou dar um pique aqui no meio de cada olhinho pra poder entrar com a tesoura. Esse recorte também eu prefiro sempre fazer com a tesoura pequena, porque daí a gente tem mais controle aqui na mão. Ó, gente, eu vou pegar aqui uma meia tesoura que eu guardo, que ela vai me servir pra... Essa aqui era uma tesoura velha de guerra que quebrou. Quem me conhece já conhece essa meia tesoura. E eu guardo ela porque eu gostava muito de apertar aqui as minhas colagens de feltro com essa parte reta que ela tem. E aí ela quebrou, não aguentou o tranco, porque tudo eu cortava, trava de olho, tudo eu cortava com a pobre. E aí ela simplesmente faleceu. Então eu aproveito ela agora para fazer a colagem aqui e apertar bastante. Esse método, vamos dizer assim, de colar o feltro e apertar com a tesoura, deixa um acabamento bem bacana e não deixa partes soltas, ok? Eu sempre faço assim. Então, vamos lá. Vou pegar aqui aqueles 2 retalhinhos de feltro que eu comentei anteriormente. Ele precisa ser maior do que a abertura aqui, porque a gente precisa ter uma margem de segurança para colar esse feltro aqui atrás e ter certeza que ele não vai descolar. Então, como que eu faço isso? Eu vou passar cola aqui na beiradinha do recorte. Eu não costumo passar de uma vez, porque eu não sei se é a minha pistola, que não é tão potente, mas geralmente quando eu termino de passar tudo, alguma partinha já secou. Então, eu prefiro passar uma parte bem na beiradinha, firmeza nessa hora, para não colocar um monte de cola sem necessidade, até para ela não manchar o outro lado. Lembrando que eu tô passando a cola do avesso. E aí, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou apertar aonde eu passei a cola com bastante força, para esse feltro, ele simplesmente, todas as fibrinhas dele se colarem aqui e ficar sem dar muita altura no feltro, para não ficar, claro, muita sobreposição. E aí ele fica parecendo uma pintura. O acabamento fica muito bom, ó. Eu passei aqui na parte de baixo, e se você tentar colocar o dedo assim, você não sente nenhuma abertura. Se você sentir alguma abertura na unha, ou se você quiser tentar com a pontinha da tesoura, cola. O mais importante desse acabamento é que esse fundo branco fique perfeitamente colado na bordinha que a gente vazou e que não fique nenhuma ponta solta.
Pontas soltas nessa colagem depois vão virar ruguinha no olho, tá? Eu passei cola primeiro na metade de baixo do olho e agora eu tô passando na metade de cima. Dei uma apertadinha básica, agora eu venho com a parte reta aqui da minha tesoura e aperto bastante aqui. Quem já me conhece, quem já faz aula comigo há tempo, já sabe que isso aqui é o meu método. Ó, aperto bem, verifico bem se tá tudo perfeitamente colado. Aqui ficou uma frestinha, então eu vou fazer o quê? Eu vou limpar o bico da minha pistola, pra não sujar a peça. E vou abrir aqui aonde tá um pouquinho de abertura, eu aproveito e abro mais com o bico da pistola. E eu ponho assim só o pensamento da cola, é bem pouquinho, tá? Aí eu vou apertar de novo aqui com esse objeto. Por que que eu não aperto só com a mão? Primeiro, porque a minha mão vai ficar macia, igual o feltro. Então, não vai apertar tão bem como essa superfície chata e seca aqui, ó. A gente aperta e ele consegue grudar todas as fibras do feltro verdinho no branco. Fica bem bonitinho. Olhando aqui pela luz, você vai conseguir ver, ó, que ele dá pra ver a sombra do vazado. Eu vou recortar uma margem. Eu não preciso desse feltro todo aqui atrás. Eu vou recortar uma margem, tá? Não vou deixar rente com a abertura que a gente vazou. E vou colar essa parte de trás que ficou solta, por medidas de segurança, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês com o isqueiro, tá? Contra a luz, mas a minha luz tá pra lá. Ó, você colocar contra a luz, dá pra você ver certinho a abertura. E aí, você deixa uma margem. E aí, eu vou colar essa margem também. Por dois motivos. Porque é segurança, essa parte do olho não tem costura. Aliás, quem quiser fazer costurado, pode vir com o feltro por trás, colar com a cola de silicone e fazer o pontinho, os pontinhos de aplique, pontinho caseado, pontinho palito. Eu sou meio ruim de nome de pontinho, mas vocês podem costurar também. Ao invés de fazer essa colagem que eu fiz aqui, vocês podem vir fazendo os pontinhos. Eu acho que o acabamento assim fica mais bonito, mas é uma questão de gosto. Eu colei a bordinha que eu deixei aqui de segurança, a margem, por duas razões. Pela própria segurança e também porque na hora de fazer o enchimento, a gente fica enroscando bastante se ficar solto. O enchedor começa a ficar enroscando e atrapalha bastante a gente. Vou fazer a mesma colagem aqui no outro olho, tá? Prontinho, gente, ó. Já coloquei aqui a parte branca, que vai ser o fundo dos olhos, ok? E agora eu vou fazer o... Ah, não, pera, não vou fazer o caseado ainda não. Eu esqueci desses detalhes. Eu vou colocar aqui os detalhes da orelha, eu vou colar com cola quente e vou fazer o mesmo processo. Eu vou apertar, porque eu quero esse pedacinho bem colado, tá? Como eu já tinha feito o risco aqui, ó, deixei marcado, eu vou aproveitar e vou passar cola no risco. E vou colar o meu feltro por cima. Ele é tão pequenininho, e sempre que eu vou colar, passar cola em peças tão pequenininhas, gruda tudo no meu dedo, ó. Então, assim, eu coloco ele aqui em cima, aí eu venho com a minha super ferramenta moderníssima e eu aperto bem. Aí eu vou fazer o mesmo esquema, vou ver se ficou alguma partezinha sem colar, porque senão depois que a gente for fazer o enchimento, ela começa a levantar. Vou repetir o processo aqui desse outro lado, tá? Prontinho, já colei os dois detalhes. A cor desse feltro tá também do material complementar de vocês, tá? Esse aqui que eu tô usando não é exatamente o ideal, ó. Eu tenho até aqui o meu catálogo de feltros. Esse que eu tô usando, esse mais escuro, é o que eu tenho aqui. Aqui na minha cidade não é tão fácil achar todas as cores de feltro. Então, esse que eu tô usando na aula, esse detalhinho aqui, ele é o azul Candy Color 037.
Mas, olhando aqui no catálogo, a cor que mais combina com toda a estampa dessa gatinha sereia seria o azul búzios, tá? 029. Então, eu vou colocar essa cor no material complementar. Mas, lembrando que sempre você pode utilizar a cor que mais se aproxime, tá bom? No meu caso aqui, é o Candy Color 037. Então, eu tenho que explicar isso pra vocês, porque é um pedaço tão pequenininho que a gente vai utilizar aqui nesse detalhe dela, e eu não tenho essa cor pra utilizar em outros personagens, não, porque eu me lembro agora que eu vou fazer com o que eu tenho aqui, eu não vou sair pra comprar 1 metro de feltro pra poder usar menos de 2 centímetros aqui. Feito isso, eu vou encaixar de volta aqui, na parte de trás, né? Eu não vou fazer a pintura do rosto agora, eu gosto de fazer a pintura do rosto só depois que a peça tá cheia, por conta de que quando a gente for fazer esse enchimento, a fibra vai expandir, então vai sempre aparecer uma falha. Então, eu prefiro fazer depois. Se você quiser fazer antes, porque daí você vai estar trabalhando numa superfície chata, aí vai da habilidade de cada um, que ele se sente mais confortável de fazer, tá? Então, dá pra fazer antes, dá pra fazer depois, dá pra fazer na hora que você quiser, dependendo da sua habilidade aí e o que te deixa mais confortável pra fazer. Aqui agora, até vou tirar esse alfinete que eu esqueci dessa parte. Eu vou colar também a parte das escamas da cabecinha. Essa parte eu vou encaixar bem aqui, ó, nessa parte mais retinha da cabeça dela. Vou deixar 1 milímetro a mais pra cima, porque eu quero fazer a costura e eu quero que essa parte do sanduíche aqui fique o mais complementada possível. Essa eu vou fazer com cola quente, mas não vou passar cola quente na parte reta aqui que eu vou costurar, eu vou deixar esse espaço. Porque o importante é que ela não solte aqui na parte de baixo, na parte que tem essas curvinhas aqui, ó, já vou mostrar pra vocês. Eu passei cola, mas aqui nessa parte é abaloadinha dela, tá, ó, que seria essa parte de baixo. A parte reta onde vai ter a costura, eu deixei livre de cola pra eu conseguir costurar direitinho. Alinho aqui certinho. E também vou dar essa amassadinha aqui no feltro, porque eu gosto do acabamento, como eu já falei. Prontinho, ó. Agora sim, eu posso fazer a costura. Aqui nessas orelhinhas tem um detalhe também. Eu vou riscar com o giz. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês nessa luz. Na hora de fazer o enchimento, eu não quero encher as orelhas dela, porque eu quero que o rosto dela fique arredondadinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui, ó, só pra marcar, pra mostrar pra vocês. Rente com o final aqui da escama da cabeça, e ele vai acompanhar esse detalhe de feltro que a gente colocou mais escuro. E aí eu vou arredondar a cabeça dessa gatinha desse jeito assim, ó. Eu risquei com o giz pra mostrar certinho pra vocês. Isso daqui pode ser colagem ou pode ser costura, tá bom? Eu vou fazer uma costurinha aqui. Essa costurinha eu vou fazer com... Cadê a minha agulha? Eu não quero que ela fique muito aparente. Você pode fazer pontinhos bem pequenininhos, tá? Eu só quero que ela feche aqui sem passar a fibra pra orelhinha. Aí eu vou aproveitar aqui e já vou fixar o meio dessas orelhinhas, só o meio. Não quero colocar cola quente nas laterais por conta da costura que a gente vai fazer. Senão vai ficar difícil de costurar. Vou fazer um pontinho atrás aqui, tá? Só mesmo pra dar essa diferenciada. Dá pra fazer com cola também, se for o caso. Mas eu quero fazer esse detalhe com um pontinho atrás. Pronto, ó. Fiz aqui a costurinha, não vai ficar muito aparente. Não sou uma expert desses pontinhos, mas me viro bem. E aí, o que que eu vou fazer aqui, gente? Vou fazer a mesma costurinha aqui, tá? Nessa parte que a gente marcou de giz aqui. E vou deixar essa cabeça um redondinho só. E aí, terminado isso, eu vou fazer o enchimento. Há quem gosta de fazer o enchimento por um furo aqui atrás. Porque, de toda maneira, esse furo vai existir. Eu não gosto. Eu gosto sempre de fazer o enchimento da cabeça de cima pra baixo. Então, eu vou começar aqui. Vou fazer o caseado em toda a volta. Antes, como eu disse, eu vou fazer a costura aqui também.
E vou deixar a abertura para fazer o enchimento na parte de cima, tá? Eu prefiro, mas aí fica livre a cada um fazer da maneira que achar melhor. Vou passar o isqueiro aqui só para tirar o excesso dos pelinhos. E vou fazer esse processo que eu falei pra vocês. Vou fazer a outra costurinha, vou fechar no ponto caseado toda a volta dela, e aí eu volto com a cabecinha já cheia, pra gente poder montar os olhinhos dela, que já estão recortados aqui, tá bom? Tem também a estrelinha. A estrelinha não tem nenhum segredo, tá, gente? Eu vou fazer o caseado e vou colocar um pouquinho de enchimento nela. Ela não precisa ficar estufadona, mas eu gosto que ela dê um volumezinho aqui na cabeça dessa gatinha, fica bem legal. Então, vou lá. Vou fazer esse processo, vou casear e volto com a peça já cheia. E aí, a gente vai fazer a colocação dos olhos, a colagem certinho. E aí, a gente vai colocar o corpinho nessa cabeça. Vamos colocar os bracinhos, conforme eu falei. E tá pronta a nossa gatinha. Essa peça é muito simples. Essas peças, na verdade, desse tema da Casa Mágica da Gabi, são muitas peças, são peças chamativas, vistosas, mas são peças muito simples de fazer. Não tem muitos detalhes, não. Mesmo fazendo à mão, vocês estão vendo que é um processo bem simples. Na máquina, é muito mais rápido. Tá bom? Mas vamos lá, vamos terminar esse no pontinho caseado na mão, como eu prometi pra vocês. Vou fazer o processo e já volto com a cabeça cheia. Pronto, ó, já fiz o enchimento, tá? Fechei o caseado. O detalhe da costura da orelha ficou desse jeito, tá? E a intenção era pra isso, pra que a orelhinha não ficasse cheia e desse o formato do rostinho da gatinha. Agora, eu vou fazer um aprofundamento dos olhos. Esse aprofundamento não é o que eu tenho o hábito de fazer, de desenhar um círculo e ir costurando em volta desse círculo para aprofundar. Esse daqui eu vou fazer apenas um afundamento em forma de cruz, num pontinho pequeno. Eu não preciso afundar tanto esses olhinhos, eu quero apenas dar uma marcação, assim, para dar uma característica aqui ao rostinho. Então, eu vou marcar com o lápis aqui só para mostrar exatamente como eu vou fazer, tá? Vou pegar aqui bem no meio e vou fazer uma costurinha dessa maneira dos dois lados, que vai sair na parte de trás da cabeça. E eu vou tomar cuidado, já que a parte de trás a gente sempre entra e sai pelo mesmo furinho pra ficar um acabamento legal. Já peguei aqui a minha agulha com linha, tá? Vou utilizar aqui a mesma cor que eu fiz no caseado, para que atrás não fique tão aparente. Aqui atrás, eu vou entrar e sair pelo mesmo ponto, para o acabamento ficar bem bonitinho, ó. Fez um pontinho aqui atrás, e vou entrar e sair pelo mesmo lugar, para ficar um acabamentinho bem legal, bem bonitinho. Pronto. Eu aprofundei em formato de cruz, tá? Ó, e aí, a gente dá esse formato aqui. Vou entrar com a linha aqui e vou dar um nó na frente. Os dois nós ficam na frente, tanto o nó que eu fiz pra travar a linha, quanto o nó de arremate aqui, porque a gente vai colar o olho em cima, então isso vai ficar escondido atrás do olhinho dela. Feito isso, eu vou pegar aqui os recortes do olhinho, que são 2 recortes, um no feltro azul Lyon e o outro no feltro azul Noite. Eu deixei aí junto no material complementar um desenho do olho, para que vocês tenham uma referência na hora de fazer a colagem, tá? Vou colar com cola quente. Vou aproveitar e vou dar aquela apertadinha também aqui que eu fiz com a tesourinha velha, nessa parte, para ele ficar bem juntinho, para não ficar dando muito relevo. Feito isso, vou passar o isqueiro para tirar o excesso dos pelinhos. E aí, eu vou colar o olhinho aqui, tá?
Fiz esse processo, agora eu vou repetir do outro lado. Vou afundar, fazer o aprofundamento nos pontinhos também e vou colar o olho. Vou repetir o mesmo processo. Inclusive, atrás eu vou prestar a mesma atenção para entrar e sair pelo mesmo pontinho, para ficar um acabamento similar, tá bom? Prontinho, ó. Já fiz o aprofundamento, o acabamento atrás ficou dessa forma. E aí, eu vou fazer a pintura do rostinho, tá? Antes de fazer a pintura do rostinho, eu vou fazer a abertura aqui do pescoço, porque depois a gente vai ficar difícil manipular essa cabeça aqui no vídeo com a tinta fresca. Então, eu já vou abrir pra já facilitar aqui a minha vida, não demorar tanto. Vou medir aqui o centro da boquinha, vim aqui na parte de trás e dar uma distância de mais ou menos um dedo da costura pra trás. Vou abrir um tamanho menor do que o pescocinho da peça. Então, eu vou fazer um pique aqui atrás, ó. Vou medir aqui o pescocinho. Então, eu vou fazer uma abertura menor, porque para ele lacear e já me ajudar no arremate desse acabamento. Pronto. Acho que eu tenho que abrir um pouquinho mais, que eu abri pouco. Pronto, agora sim. Agora a gente vai fazer a pintura do rostinho dela. Eu vou colocar primeiro o blush, porque como eu tenho tinta para passar de contorno, de riscos aqui, eu passo o blush primeiro para não borrar as outras tintas enquanto eu vou fazer o blush, tá? Então, a ordem que eu vou trabalhar é primeiro o blush e depois as outras pinturas. Vou pegar aqui um pincel mais arredondadinho, vou colocar aqui na minha tinta de tecido. Essa tinta é a tinta rosa chá, que é a que eu uso basicamente para todos os blushes aqui de todas as peças. Vou tirar o excesso e tomar cuidado porque esse meu pincel tava na água, então ele acaba retendo muita tinta, muita água. E aí, espalha aqui muito mais do que eu gostaria. Vou fazer aqui o blushzinho dela um pouco abaixo do olho, perto do final da boquinha e abaixo do olho. Como eu tô trabalhando com tinta de tecido, eu sempre tento fazer mais fraco, né, do que... Quando eu tenho dúvida se vai ficar bom ou não, eu faço a pintura um pouco mais fraca e espero secar. Depois que secar, eu vejo se ficou bom ou se eu preciso reaplicar. Porque daí eu não vou correr o risco de passar demais e a tinta de tecido não tem, vai ter como a gente tirar depois, tá? Na dúvida, sempre menos, porque a gente consegue colocar mais, mas a gente não consegue remover ela do tecido depois. Feito isso, eu vou fazer a pintura aqui da boquinha. O nariz dela é rosa e o risco da boquinha é preto. Eu vou fazer como eu já tô acostumada, com a minha... Eu tenho 2 agulhões aqui que eu utilizo para fazer pintura no feltro e para fazer risquinhos, ó. Tem um maior, que vocês não vão conseguir ver bem no vídeo, mas ele é mais grossinho a ponta. E tenho esse daqui, que ele é mais preciso, é uma ponta mais fininha. E eu gosto de trabalhar com esse, principalmente em detalhes tão pequenininhos. Com a ponta da minha agulha, eu vou fazer o risco aqui bem certinho. Já mostro pra vocês aí no vídeo mais de pertinho. Sempre eu vou tirando o excesso que fica na pontinha da agulha, pra evitar de sair do risco que eu quero. Pra evitar de borrar, né? Pronto, gente, ó. É super normal, quando a gente tá fazendo pintura no tecido, começar a subir uns fiapinhos sujos de tinta. O que eu aconselho vocês? Não tentem limpar esses fiapinhos sujos de tinta agora. Deixa pra limpar depois que a tinta estiver seca, tá? Porque o máximo que você vai conseguir agora é fazer a sua peça ficar toda borrada e você tem que ficar arrumando o tempo todo. Então, ignora os fiozinhos puxados que estão sujos de tinta e segue fazendo a pintura. Depois você retira esses fiapos que estão sujos de tinta e se precisar retocar alguma coisa, você retoca, tá? Mas com a tinta já seca. Ó, gente, a forma que eu gosto de pintar é assim. Primeiro eu faço o contorno, nas partes que vai ter preenchimento, faço o contorno bem preciso e depois eu venho preenchendo com mais calma. Prontinho, vou deixar secar. E se precisar fazer algum preenchimento depois que secar, eu ajusto. Agora eu vou fazer os cílios aqui. Eu vou utilizar
Um azul que eu tenho aqui, eu vou falar a cor dele pra vocês, que é o mesmo que eu utilizei no bracinho pra fazer o detalhe, tá? O ideal é que a gente fizesse com uma cor mais aproximada desse detalhe aqui da cabeça. Mas eu não achei essa cor e eu não tenho, tá? Eu vou utilizar a que eu tenho aqui, que também vai dar super certo. Eu vou passar esse mesmo tom de azul que eu passei aqui, ó, na mãozinha dela. É o azul Caribe 560, tinta de tecido da Acrylex, tá? Vou fazer aqui os cílios, vou fazer a luz do olho e depois a gente já terminou. A pintura do rosto. Prontinho, olha só. A pintura do rosto já tá pronta. Agora a gente só vai colocar a iluminação aqui nos olhinhos, tá? Pra fazer isso, eu vou utilizar tinta de tecido branco e o meu palito de churrasco, que eu cortei um pouquinho dele aqui na ponta, tá? Ó. Ele é um palito que não tá com a ponta tão pontiaguda. Pronto, a cabeça já tá pronta, já fizemos a pintura, já fizemos os cílios, a iluminação do olhinho, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa daqui é a estrelinha, eu já fiz o caseado, e aqui no meio eu coloquei um pontinho pra fazer um afundamento, ó. Eu deixei o arrematamento aqui atrás, o arrematamento é ótimo, o arremate aqui atrás, e ficou assim. O que que eu vou fazer? Vou dar uma dobrada nela, pra quebrar um pouco essa fibra, porque ela vai ficar... Ó, ela ficou meio abaloada, porque ela vai ficar aqui nessa parte da cabeça. E aí eu vou colocar um chatãozinho brilhante aqui na parte de cima. Vou colocar aqui um pininho de cola. Bem nesse meio que eu fiz o pontinho de aprofundamento e vou colocar o meu chatão. Ficou desse jeito assim. Agora eu vou passar cola na estrelinha. E vou colar já ela na cabeça da gatinha. Vou segurar um pouquinho, gente, essa cola, pra ela ficar coladinha exatamente assim, ó, ela abraça a cabeça, tá? Ela não fica dura, assim, com as pontinhas da estrela retas. Pronto, acho que já colou. E assim ficou a cabeça da nossa gatinha sereia. A parte de trás ficou dessa maneira, ó. A abertura tá aqui. E aí eu vou encaixar agora o corpinho na cabeça. Pra fazer isso, eu vou utilizar cola de silicone aqui na parte de dentro, onde eu fiz a abertura, tá? Aqui onde eu coloquei meu dedo, na parte de baixo da cabeça, eu vou abrir essa fibra, vou colocar o bico da pistola de cola de silicone lá dentro e vou derramar essa cola. Não é um rio de cola, gente, é só o suficiente pra gente colar esse feltro lá no meio dessas fibras e a cabeça ficar presa, tá? Então, nessa hora você vai escolher também para qual lado você quer que o corpinho dela fique. Se quer virado para direita, se quer virado para esquerda. Eu vou virar o meu para direita, porque é o modelo que eu tenho nos meus anúncios, tá? Deixa eu até ver certinho. Então, na hora de trás eu tenho que botar assim. Vou girando para colocar o pescoço e vou virar ela de frente para mim, para ver a altura certinha, pra ela não ficar nem muito pescoçuda e nem sem pescoço, tá? Ó. Aí, quando a gente faz a abertura na parte de trás menor e deixa o feltro lacear com a entrada do pescoço, o acabamento já fica pronto, ó. Fica dessa maneira assim. Você não precisa costurar.
Feito isso, eu vou deixar ela secar um pouquinho aqui quietinha, para esse pescoço não sair do lugar. Porque, como a gente bem sabe, a cola de silicone, ela tem o seu tempo de ação. Então, eu vou deixar ela quietinha. E aí, depois, eu vou limpar o bico da minha pistola de cola quente. E aqui, na parte de baixo do pescocinho, sim, eu vou colocar um pouco de cola quente para ela ficar ajustadinha no pescoço. Eu vou fazer na posição que eu já tenho ela pronta. E lembrando, tá? Eu mostrei pra vocês errado. Essa marquinha da mão é na palma da mão dela, assim, é pra baixo. Nessa posição que eu vou colocar, é pra baixo. Vou alfinetar esse bracinho aqui, enquanto a cola quente seca, e eu vou mostrar pra vocês a posição que eu colei o meu. Ó. De frente dá pra ver a palma da mãozinha dela com a pintura, mas ela não tá de braços abertos. Eu colei o braço rente aqui com o ombro, e aqui da parte de trás vocês vão poder enxergar melhor, ó. Tá vendo? Ele pega um pedacinho na parte de trás, mas olhando de frente, ela fica com os bracinhos abaixados. Vou colar o outro na mesma posição. Se você for fazer pra centro de mesa, aí você pode ir variando aqui as opções aqui de bracinho dela. As opções de posição, na verdade, né? Ó, alfinetei aqui esses bracinhos para eles secarem bem, não ficarem um vestígio da cola. E agora eu vou aproveitar, vamos ver se o alfinete vai deixar aqui. Eu vou colocar aquele pingo de cola no pescoço que eu falei, senão eu vou acabar esquecendo. Aí, o que que eu faço? Eu viro ela aqui na posição que eu enxergue bem, afasto o corpinho um pouquinho para trás e coloco o bico da pistola bem rente aqui, aonde tem a junção do filtro. Não precisa colocar muita cola, porque senão vai vazar e vai ficar ruim seu acabamento, tá? Aí eu vou apertar ele assim no pescoço e vou colocar um alfinete para segurar ele também até essa cola quente terminar de secar direitinho. E aí ela vai ficar com a cabeça bem ajustadinha no pescoço, ó, não vai ficar nenhuma abertura. E feito isso, tá pronto aqui a nossa gatinha sereia. O nome dela em inglês, gente, eu vi, mas eu acho que é Fanny alguma coisa, eu acho. Mas eu não me lembro bem, porque, como eu falei pra vocês anteriormente, eu vou trabalhar com o nome em português. Então, essa é a gatinha sereia da Casa Mágica da Gabi. Esse daqui é o processo todo feito à mão, pra vocês verem que não tem diferença de resultado a gente fazendo na mão, pintura, ou fazer na sublimação até, tá bom? Alguns detalhes vão ser mais característicos na sublimação. E também o que muda, o processo de confecção é muito mais rápido. Essa eu quis fazer à mão, para mostrar para vocês, porque depois eu vou mostrar a costura do kit sublimado, do painel sublimado. E esse eu vou mostrar costurando a máquina. Mas assim, é o processo que pode ser aplicado tranquilamente, a costura à máquina, da forma que eu vou ensinar para vocês, tranquilamente pode ser usado nessa peça que a gente pinta à mão, tudo direitinho. Como eu já falei anteriormente, a sublimação apenas acelera o processo, tá? No painel sublimado, essa pintura do rosto já vem pronta, a gente só costura e monta, ok? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa primeira pecinha. Esse tema é muito bonitinho, gente, depois vocês vão ver ele prontinhos. E pra colocar ela na mesa de pé, eu utilizo base de MDF, tá? Você também pode utilizar a base de acrílico, se você quiser. Base de MDF que eu utilizo, eu não utilizo ela na cor cru. Eu sempre forro a minha base de MDF com algum feltro que combine aqui com o meu tema, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e vamos pro próximo personagem. Tchau!